Oi pessoal, tudo bom? Muito boa tarde ou bom dia, não sei que horas vocês estão vendo esse vídeo. E hoje eu vim aqui para trazer para vocês a minha percepção da diferença entre você rodar aí no modal bike e no modal moto. Quais são as diferenças, o que é bom, o que é ruim. Acho que cada um tem o seu ponto bom e o seu ponto ruim. Então, achei importante trazer isso aqui para vocês. Para quem tá aí no modal bike, quer ir para moto, ou tá no moto, tá insatisfeito, quer ir para bike. Então, tipo, eu acho que é algo relevante aí para ajudar vocês. Eu rodei aí mais ou menos um mês no modal bike. No início eu rodava com a bike mesmo, depois eu rodei um tempo com moto, mas ainda no modal bike porque eu precisava montar ainda, precisava esperar o aplicativo trocar. Eu tinha acabado de tirar a moto, então eu tinha acabado de solicitar o modal bike e depois que você tem o modal bike, você só pode trocar para outro modal depois de um mês que você solicitou. Então eu tive que esperar esse um mês, eu não podia ficar parado, tinha que ganhar dinheiro, tava com situação financeira apertada, então eu não pude parar. E aí rodei aí um tempo com moto no modal bike. E agora eu tô no modal moto mesmo, com a moto certinha, tá tudo ok. Qual que foi a minha percepção de início, assim, para quem tem essa curiosidade? Primeiramente, para quem roda no modal bike, eu vejo que, claro, aqui a gente está falando de uma pessoa que já tem uma conta boa, que já está ali há um tempo fazendo entrega, o iFood já entendeu que você está levando isso a sério e tudo mais. Então, a partir do momento que você está ali com a conta certinha, toca muito pedido para quem é bike. Então toca a todo momento, você não para, graças a Deus. Mas eles são valores limitados e com tempo limitado, né? Se o valor sempre ali vai ser de R$ 7, mais ou menos a taxinha, às vezes um pouquinho mais, só que não muda muito disso, porque eles não podem mandar você para rota muito longa, mais longa, porque você tá de bike, né? Então você vai demorar muito mais para pegar o pedido, vai ser muito mais complicado para você. Então o aplicativo entende que não é interessante estender as suas rotas, então automaticamente seus ganhos são mais curtos. E você, por estar de bike, você vai ter um tempo maior ali para fazer aquele trajeto, pegar o pedido, fazer o trajeto, as entregas e depois voltar. Então, você tem esse ponto aí para olhar. Então, quando você termina a sua rota ali, você já tem um outro pedido já chamando você. Então, esse daí é a questão da bike. Você tem um tempo mais limitado, porque você vai demorar mais para fazer as entregas, só que não para nem um segundo, e o valor também é limitado, porque normalmente os valores são menores por conta das rotas serem menores. Esse é um ponto. Claro que aí, como eu fiz o modal bike de moto, para mim também foi complexo de moto, porque de moto você não pode ficar ali acelerando que nem um doido para poder fazer as entregas logo, porque o aplicativo vai entender que você está realmente fazendo com moto e não com bike, porque bike não anda tão rápido assim, você vai ali até 30 por hora no máximo, então tem esse porém. Então você tem que ir ali a 30 por hora, você tem que esconder o capacete do cliente e tudo mais, para não mostrar que você está de moto, porque o aplicativo pergunta para os clientes de que forma foi feito aquela entrega, em que modal foi feita aquela entrega. E por mais que eu consegui manter aí um bom tempo fazendo as entregas, no finalzinho eu comecei a acelerar um pouco mais. E aí veio a bomba do aplicativo numa segunda-feira me falar. Eu tinha 14 ocorrências que eu estava andando com veículo inadequado, com veículo diferente do meu modal.
Então eu fui obrigado a trocar, porque senão eu poderia ser suspenso por conta disso. E se você é suspenso, você não pode mais fazer entrega pelo iFood. Então acho que ninguém quer isso, né? A gente tá querendo aí ganhar dinheiro. Então não é interessante, ou se for fazer isso, você vai ter que andar ali devagarzinho, vai ter a limitação dos valores e tudo mais. Só que agora, sobre modal moto, quais são as vantagens e desvantagens do modal moto? Para mim, a maior vantagem do modal moto é o valor das entregas. Você tem uma liberdade maior aí para ir em lugares mais longe. E claro que eu senti ali que no de bike tinha umas rotinhas ali que eram bem longas. Eu até me questionava, falava, caramba, como que foi na época que eu tava com a moto e fazendo no modal bike. Falei, caramba, imagina eu fazendo isso aqui de bike. É bem puxado. Inclusive, para quem faz aí no modal bike, comenta aí o que vocês acham das rotas. Vocês acham das longas, curtas, se é bom para vocês, se não é. Mas para mim, eu via que certas rotas eram bem longas. E aí eu falava, caramba, imagina eu estar fazendo isso de bike. Ia ser bem complicado. Mas então, com o modal moto, você tem essa facilidade de fazer entregas mais longe, então automaticamente o valor aumenta por conta do trajeto ser maior. E não só isso, quando você tem ali o modal bike, o modal moto, você também tem a liberdade de fazer mais entregas de uma vez. Porque o aplicativo entende que você consegue fazer essas entregas rápido, então ele vai fazer em um combinho, às vezes, de 2, 3 pedidos de uma vez, para você colocar ali na sua bag e ir entregando para cada cliente, para você não precisar ficar voltando toda hora para o estabelecimento, assim, em curto tempo para o estabelecimento, que o estabelecimento acaba entregando mais rápido, você pega mais corridas, você pega mais entregas, então você acaba ganhando com essas entregas combinadas. Então, tem essas vantagens de você acabar recebendo mais por fazer mais entregas de uma vez. E você não precisar ficar indo toda hora no restaurante ali buscar. Coisa diferente do modal bike. No modal bike você sempre tem que ficar voltando no restaurante. Eu via que eu sofria muito quando a entrega era um pouco mais longe e eu tinha que voltar tudo de novo de bike para lá para o centro para poder pegar outras entregas. Isso era bem cansativo, tirava bastante tempo. Então, se você pegava ali uma região que não tinha muito restaurante ali, não ia tocar para você, só ia tocar quando você chegasse lá no centro de novo. E às vezes também o dia, se você está num dia ruim, que está mais baixa as entregas, você tem que voltar para o centro, que é no centro que toca mais. Então você acaba tendo essa limitação. E já de moto, você tem essas facilidades maiores. Agora, qual é o ponto negativo de rodar de moto? Pelo menos na minha percepção, eu quero que vocês comentem aqui o que vocês sentiram também, se vocês sentiram a mesma coisa que eu. Eu senti que eu fico muito mais tempo parado esperando tocar pedido. Primeiro ponto que eu acredito aqui nas minhas teorias, você tem muito mais concorrência, entre aspas. Não vou falar concorrência porque também não quero que a galera se limite aqui, achar que olhar para outro motoboy e falar, meu concorrente, tá roubando minhas entregas. E não, tem entrega para todo mundo. Graças a Deus, cada vez mais aí o ramo alimentício cresce cada vez mais. As pessoas conhecem cada vez mais esses aplicativos. Então, cada vez vai ter mais pedido e vai demandar mais motoboys. Então, a ideia é expandir, todo mundo ter opção, todo mundo ter oportunidade. Vamos pensar de uma forma expansiva aqui, não vamos pensar de uma forma negativa, de uma forma de mesquinhez. Pensamento mesquinho só atrai coisa ruim, só atrapalha a nossa vida, então não é algo legal para a gente ficar aí alimentando. Então, automaticamente você tem mais pessoas fazendo ali entregas, então o aplicativo precisa distribuir essas entregas para mais pessoas, então você vai acabar ficando mais parado. E também esse lance de compensar mais as entregas, ele tenta fazer ali os combinados e tudo mais, talvez isso também demore um pouco mais de tocar os pedidos. Pelo menos é o que eu senti agora, porque, por exemplo, esse sábado eu fui fazer entrega e eu fiquei um bom tempo parado e nada de tocar. Então isso é cansativo, é estressante,
você tá ali sentindo que você tá parado sem fazer nada. O aplicativo, outro aplicativo, né, o da Uber, aqui na minha cidade não toca muito. Acho que toca mais para quem for fazer, levar passageiro mesmo. E essa parte eu ainda não me sinto à vontade de fazer. Acho que é uma grande responsabilidade você estar levando outra pessoa. Mas essa foi uma percepção que eu tive de que toca bem menos pedido para quem é motoboy do que para quem é bike. Claro que quando você é motoboy, principalmente em época de chuva, você vai estourar, porque é a época que toca muito pedido. E, por exemplo, na sexta-feira que eu fiz agora há pouco, inclusive até gravei no vídeo anterior, se vocês quiserem dar uma olhada depois, eu trabalhei muito, tipo, enquanto um dia não tocava nada, eu tinha ficado amarrado 3 horas parado lá, porque, para quem não sabe, eu trabalho mais de noite, porque de dia eu trabalho numa empresa, e de fim de semana. Esses são os horários que eu trabalho no iFood. Então, fiquei ali num dia da semana parado, fiz 3 entregas nessas 3, 4 horas aí que eu fiquei na rua. Então foi bem fraco mesmo, foi bem ruim. Enquanto na sexta-feira choveu e eu não parei um segundo, só entrega grande e com valores bons. Então eu não parei, fiz no mesmo período de tempo, eu fiz R$ 80 e poderia ter feito mais, só que um outro motoboy tinha falado um negócio da minha moto. Fiquei meio com medo dela estar com algum defeito e eu continuar a rota e acabar piorando. Então eu dei uma parada nas entregas naquele dia. Mas se eu fosse ficar até o final, o horário que eu queria ali, meia-noite, 1 hora da manhã, fácil, fácil, eu bateria ali R$ 120, R$ 150 em um dia só. E isso é bastante, pelo menos aqui na minha cidade. Não sei na cidade de vocês, principalmente quem trabalha, quem faz entrega aí nas capitais da vida, é muito mais, claro, né? Aqui é uma cidade interior, Pindamonhangaba, é uma cidade que não tem tanto assim restaurante, mas graças a Deus tá tocando muito bem. Então tem essas ressalvas, claro que a pessoa que tá ali de bike vai sofrer um pouco mais nesses dias de chuva, não vai conseguir dar conta de tanto pedido, porque vai ter esse trajeto, esse tempo de trajeto maior e tudo mais. Então é ponderar mesmo, ver qual que são os lados que você preza, ou se você preza ter pedido sempre, mas ter esse time aí maior para fazer as entregas, ou ter mais demora para tocar pedido e conseguir fazer entregas pelo menos com valor mais alto. Acho que esse é os pontos fortes e fracos de cada um. Eu espero ter esclarecido aqui para as pessoas. Se alguém quiser migrar, eu espero ter ajudado. Não deixa de curtir esse vídeo, não deixa também de se inscrever aí no canal, acompanhar os outros vídeos. Fiz já vídeo de modal de carro, modal de bike, modal de moto, todas as minhas percepções, principalmente aqui da minha região, do Vale do Paraíba, Taubaté, Pindamonhangaba. Fiz também vídeos sobre diversas outras coisas, faço sobre trip, vou fazer sobre acampamento, coisas mais voltadas à natureza, que eu amo natureza. Então tem bastante coisa aí para passar para vocês. Então não deixa de se inscrever no canal, acompanhar aqui, tem bastante coisa legal. E é isso, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.